aqui quem tá falando é a professora Monique e hoje eu voltei para poder mostrar para vocês a nossa segunda parte de ideias de atividades para trabalharmos grafismo em crianças bem pequenas e pequenas. Eu quero lembrar vocês que no vídeo anterior, cujo link eu vou deixar na descrição aqui embaixo, a gente conversou sobre conhecer os diversos traçados utilizando material concreto, que são atividades muito interessantes para a gente fazer, principalmente no maternal ou naquele inicinho do primeiro período. Hoje eu trouxe atividades que a gente vai usar a grafia da criança propriamente dita. Vamos colocar os dedinhos e as mãozinhas para trabalhar, exercitar, desenvolver e entender cognitivamente como a gente traça para que ela possa depois, quando for fazer a escrita de letras e números, estar com a cabecinha preparada. É este o objetivo. A gente pode fazer já no maternal, é claro que a gente tem que avaliar turma por turma, no primeiro período ou no segundo período, sempre adaptando as atividades de uma maneira mais simples até uma maneira mais complexa, de acordo com a habilidade da turma ou a individualidade de cada criança. Então vamos para as dicas do vídeo de hoje? Minha primeira sugestão para começarmos os registros dos grafismos é a gente montar um cartaz. Aqui eu usei um papel grande, papel A3, cartolina, pode ser papel pardo ou pode ser até uma folha A4, o material que você tiver disponível na sua casa ou na sua sala de aula. Qual o objetivo deste cartaz? Está fixado no lugar aí da sua casa ou da salinha. É o ajudante do dia, ou no caso, seu filho, sua criança, e registrando quais grafismos ela já aprendeu a cada atividade que ela vai fazendo. Então, por exemplo, a primeira sugestão vai ser pontilhado. Depois que a gente fizer a atividade, o ajudante do dia vai lá no cartaz que está fixado na parede e coloca aqui o grafismo que foi aprendido naquele dia por todos. Então vamos começar com os pontos. Eu vou trazer duas ideias. A primeira vai utilizar giz de quadro branco e papel preto ou algum papel num tom escuro. E a criança vai ter que fazer um desenho usando apenas pontinhos. Ela pode desenhar vários objetos e dentro de cada um dos desenhos eu vou fazer o pontilhismo. Com o dedinho eu posso ensinar a criança a esfumaçar alguns pontos. O resultado final parece o espaço sideral. A próxima sugestão para trabalho com pontilhismo é o tangram. A ideia é cada criança produzir o seu tangram. Eu aqui imprimi numa folha cartolina, mas você pode desenhar o tangram à mão livre, é só pegar o modelo na internet. Um objeto ótimo para trabalhar pontilhismo é o cotonete. Nesta atividade, a gente vai usar a tinta. Lembrando que a gente pode usar obras de arte, desenho livre, o que vier à imaginação. Vamos aguardar secar para recortar e ter o jogo. Agora sim, o ajudante do dia já pode registrar aqui nos pontos que nós trabalhamos atividades com esse tipo de grafismo. Para esta próxima tarefa, vamos trabalhar linhas retas. A gente já pode sempre reservar um espaço para o nome para a criança fazer o registro. Lembre-se, deixe que ela escreva sozinha da maneira dela. A criança pode ter o auxílio do uso de fichas, ou se for uma criança bem pequena no maternal, por exemplo, a professora ou o responsável pode escrever o nome na frente dela, destacando a inicial com uma caneta de cor diferente. Novamente utilizando cotonetes e tinta guache, mas também pode ser feito com canetinha. Em cada um dos espaços, a criança deverá traçar linhas retas com cores diferentes. E você pode sempre fazer o primeiro para que ela faça os demais. Em seguida, é claro, o ajudante do dia vai até o cartaz da sala de aula e faz o registro do tipo de grafismo que trabalhamos naquele dia. Para a próxima atividade, vamos trabalhar curvas? Vou escrever aqui em cima o nome tal qual eu faria para crianças bem pequenas. Com cores diferentes, chame a criança, escreva a primeira letra do nominho dela de uma cor e com a outra cor, escreva o restante do nome. Eu posso usar furadores, mas se você não tiver furadores, pode ser recorte de retalho de papel, pode ser adesivo, o que você tiver disponível. E vamos fazer a colagem pela folha.
Eu vou usar canetinha, mas é claro que a gente pode usar giz de cera ou até mesmo o cotonete com tinta. Nessa atividade, a criança vai fazer discriminação de cores, além de fazer o traçado curvo. E desta maneira, a criança fez traçado livre, sem cópias, de acordo com a habilidade que ela tem no momento. E aí, o ajudante do dia pode registrar no cartaz a forma que fizemos. Nesta atividade, a proposta é parecida, mas nós vamos trabalhar um outro traçado. E este é o traçado que nós vamos fazer nesta tarefa. Aí está a tarefa depois de pronta. Feito isso, o ajudante do dia faz o registro no cartaz. Nesta próxima tarefa, a minha sugestão é trabalhar com a espiral. Você pode entregar a folha em branco para que ela trace, ou você já pode entregar a folha com o grafismo traçado. Em seguida, utilizando tinta e o dedinho, vamos fazer a espiral. Eu ainda finalizei com o pontilhismo do lado de fora. E aí trabalhamos cores dentro, fora, além do próprio grafismo e da experiência sensorial. Em seguida, como sempre, o ajudante do dia pode registrar no cartaz da sala de aula o grafismo que nós trabalhamos neste dia. Vamos para o próximo tipo de grafia. Eu vou colocar aqui na folha as referências para criança. Se forem crianças de 2, 3 aninhos, vocês podem usar o papel A3, já que elas têm uma amplitude de movimento maior. E vou utilizar o pincel para fazer o zigue-zague. Sobe, desce, sobe. E feita a atividade, nós podemos registrar o último grafismo que nós vamos trabalhar nesse vídeo no cartaz da sala de aula. E olha que legal o resultado final do cartaz da sala de aula, com todos os registros dos grafismos feitos pelas crianças. E nessa outra foto eu trouxe para vocês o registro de uma outra atividade que eu faço com os meus alunos. Olha eles na salinha trabalhando com cartolina e tampinhas para fazer o grafismo juntos. Quando eles fazem as atividades em pequenos grupos, eles acabam ensinando uns para os outros. Agora que as crianças já conheceram e grafaram vários tipos de traçado, nós vamos brincar, é claro! Eu preparei esses dadinhos, olha. Aqui com durex colorido, mas pode ser feito com tinta acrílica ou com pedacinhos de papel colorido colados, como eu fiz nesse outro dadinho aqui, com os tipos de grafismo. Eu vou usar adesivos que eu tinha perdido por aqui. Essa etapa a criança pode fazer. E eu separo as canetinhas nas mesmas cores do dado que eu preparei. A gente pode fazer isso na rodinha, coloca as crianças em rodinha, joga os dados e todos vão registrando ao mesmo tempo. Ou em pequenos grupos. A gente joga os dados. Então, o primeiro eu vou ter que fazer as ondas em verde escuro. Pontinho, traço em azul. Essa foi a primeira maneira de brincar com os dados. Vamos ver uma outra forma? Eu trouxe aqui uma borboleta, que a criança pode desenhar ou a gente já pode entregar ela pronta assim. Registro do nome. Agora a gente vai brincar. Em cada um dos espaços, a gente vai decorar a asa da borboleta da maneira que sair no sorteio. Terminada a brincadeira, a gente pode dar um lindo colorido. E aí está a nossa coloreta multicolorida e multigrafada. E na última atividade, o registro livre, completamente livre dos grafismos. Vou usar só o dado com tipo de traçado, mas a gente também pode deixar livre. Numa folha completamente branca, vamos fazer tudo em giz de cera, inclusive o nome. A ideia é elaborar um desenho que faça sentido, utilizando as formas que vão aparecer. Vamos lá? Espiral. E pronto, vejam só. Eu fiz um lindo jardim num dia ensolarado, usando todos os grafismos trabalhados em um desenho livre. Então
estas foram as nossas últimas, mas não finitas dicas para que a gente possa trabalhar o grafismo com crianças bem pequenas e pequenas. Vamos compartilhar o que a gente encontra para poder dividir conhecimento e ajudar o desenvolvimento das nossas crianças. Eu volto em breve com mais dicas em um próximo vídeo. Um beijo e até lá!